Senhor presidente, senhores deputados, se nós estivéssemos vivendo num outro país, provavelmente o ministro da Educação já estaria demitido do cargo e o presidente da República estaria sofrendo um processo de cassação do seu mandato. O que nós vimos agora nesses últimos dias foi uma afronta ao povo brasileiro e principalmente àqueles que atuam na área da educação. Enquanto o governo federal faz cortes no orçamento das universidades federais, dos institutos federais e da educação de um modo geral, nós vimos o vazamento de um áudio em que o ministro da Educação diz priorizar os amigos de um pastor, amigo do presidente, para a distribuição de recursos na área da educação. Lamentável essa notícia que foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Um áudio que revela uma fala polêmica do ministro da Educação, Milton Ribeiro, onde ele afirma que prioriza a liberação de recursos da pasta da educação para prefeituras que negociaram repasse com 2 pastores que não têm cargos no Ministério da Educação. O ministro Milton Ribeiro ainda diz neste áudio que a prioridade dada por ele atende a um pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, o que é muito grave. Foi entre aspas, o ministro diz, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do pastor Gilmar. O ministro fez esta fala durante uma reunião em que participaram prefeitos e 2 religiosos. Eu queria dizer que este pastor Gilmar Santos é um dos pastores envolvidos no suposto esquema informal de obtenção de verbas da pasta da educação e comanda a Igreja Ministério Cristo para Todos, em Goiânia. E, além dele, também é citado o pastor Arilton Moura, que é secretário da entidade evangélica Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, Cristo para Todos. A fala do ministro da Educação teria sido durante uma reunião dentro do MEC, dentro do Ministério da Educação, e no momento o ministro falava sobre o orçamento do Ministério, corte de recursos da educação e liberação de dinheiro para obras. E estavam presentes prefeitos, lideranças do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e 2 pastores. O ministro deixa claro na conversa que trabalha com 2 prioridades: municípios que mais precisam e prefeituras agraciadas pelos pastores. E aí ele diz, entre aspas, porque a minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Então, no registro desse áudio, o ministro da Educação fala sobre uma contrapartida para a liberação dos recursos. E ele diz assim, então o apoio que a gente pede não é segredo. Não é segredo. Isso pode ser apoio sobre construção de igrejas. Vou repetir, construção de igreja. No entanto, ele não dá detalhes sobre como seria essa contrapartida. Então, esse áudio, ele é uma comprovação da relação dos pastores evangélicos com o governo Bolsonaro, revelada nesta semana pelo Estado de São Paulo. E os religiosos atuam, pelo menos desde janeiro de 2021, nas negociações com as prefeituras para a liberação de recursos federais para obras de creche, escolas, quadra ou para compra de equipamentos de tecnologia. E esses 2 pastores são figurinhas carimbadas na gestão do presidente
Bolsonaro desde o primeiro ano do governo. São lobistas. Em 18 de outubro de 2019, os dois estavam lá no Palácio do Planalto, sentaram ao lado do presidente. Em 2021, em 10 de fevereiro, estiveram ao lado do ministro da Educação e do Bolsonaro, um evento da pasta com 23 prefeitos. Portanto, a participação deles, ela não foi registrada na agenda oficial, mas eles estão sempre presentes nessas atividades, nesses eventos. E os gestores e assessores do Ministério da Educação contaram para o Estado de São Paulo, né, a Folha, que as negociações ocorrem em hotéis e restaurantes de Brasília. E depois os pastores entram em contato com o ministro Milton Ribeiro, que dá a ordem para que o FNDE oficialize o empenho, que é o primeiro passo da execução orçamentária que reserva o recurso para determinada ação. Então, alguns prefeitos, inclusive, chegaram a se reunir na casa do ministro da Educação, fora da agenda oficial, ou em reuniões no hotel, né, da capital, Brasília, com um dos pastores, né? Então, é lamentável que isso esteja acontecendo numa pasta tão importante que é a do Ministério da Educação, e a gente tenha anúncio de corte de verbas para as universidades que estão aí a pão e água, né, com o pires na mão, clamando por mais recursos para manter o funcionamento das universidades, para custear as despesas correntes para o funcionamento, como pagamento de água, luz, telefone, xerox e aquilo que é básico, essencial, a limpeza, a manutenção das atividades educacionais nas universidades, né? Enquanto isso, a gente vê nos bastidores essa corja, né, tentando aí utilizar recursos da educação para outras finalidades, né? Esse tráfico de influência no Ministério da Educação, inclusive sob a ordem do presidente da República. Então, o critério no Ministério da Educação para distribuição de recursos, distribuição de verbas, é ser amigo do presidente, né? E não é um outro critério para atender às necessidades da educação no Brasil, o combate ao analfabetismo, investir na ampliação das vagas na educação infantil, investir na melhoria da infraestrutura nas universidades federais, investir na ampliação de cursos, né, nas universidades federais e nos institutos federais de educação tecnológica. Portanto, é lamentável o que está acontecendo hoje à frente do Ministério da Educação e que descobrimos apenas porque um áudio vazou, né, do ministro da Educação conversando com prefeitos numa reunião, dizendo que a prioridade é liberar recursos para o amigo pastor, né, do presidente Bolsonaro. Aliás, hoje eu li na imprensa que o prefeito do município de Luiz Domingues, o senhor Gilberto Braga, do PSDB, disse que o pastor Arilton Moura, ligado ao gabinete paralelo, né, no Ministério da Educação, solicitou R$15 mil antecipados para protocolar. Aliás, esse pastor solicitou R$15 mil antecipados para protocolar as demandas da cidade junto ao Ministério da Educação. Vejam bem, esse pastor pediu R$15 mil para o prefeito protocolar os seus pedidos no Ministério da Educação. E, além disso, pediu o pagamento de 1 quilo de ouro após a liberação dos recursos para a construção de escolas e creches. Isso está hoje no jornal O Estado de São Paulo, né? Então, é inusitada
essa forma de negociação, né? Dá uma entrada, R$ 15.000, e depois, quando o recurso é liberado, eles pedem 1 quilo de ouro, né? Interessante isso aí. Talvez por dinheiro não ser rastreado, né? Então, é pagamento de 1 quilo de ouro. Nós temos hoje uma quadrilha, né, de lobistas no Ministério da Educação, que é abençoada pelo presidente Jair Bolsonaro, que anda fazendo esse tipo de acordo espúrio para a liberação de recursos do Ministério da Educação para as prefeituras. Vou repetir aquilo que eu falei no início da minha fala, se nós estivéssemos num outro país, hoje, no Diário Oficial, ou ontem, nós teríamos a demissão do ministro da Educação e um processo aberto de cassação do mandato do presidente da República, porque isso é improbidade administrativa, né? Isso é corrupção, isso é desvio de recursos da educação, que deve ser feito, a liberação desses recursos deve ser feito com transparência, lisura, dentro dos princípios da administração pública. Então, gostaria aqui de fazer esse registro, e ainda eu quero aqui fazer um registro de que ontem o Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que deve pagar uma indenização de R$ 75.000 por danos morais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ataques à sua honra na entrevista na qual divulgou a denúncia do Triplex no Guarujá. Finalmente, aquele grupo de procuradores que armaram toda uma denúncia para prejudicar o ex-presidente Lula, para condenar, para tornar inelegível, para prender o ex-presidente Lula, essa turma de bandidos está começando agora a ter que responder pelos seus atos irresponsáveis perante a Justiça do Brasil, que é muito morosa, que é muito lenta, mas neste caso começou a atuar. O que o Deltan Dallagnol fez naquela exposição do Data Show, em que colocou o ex-presidente Lula como um chefe de uma quadrilha, né? E fez toda uma exposição midiática, né? Teatral, ele, na verdade, exorbitou, extrapolou as suas funções e estava, naquele momento, fazendo política, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça, ontem, condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol a pagar uma indenização de R$ 75.000 por danos morais ao presidente Lula, que pediu R$ 1 milhão, porque o que aquela exposição, o que aquele ato fez foi demais de prejudicial à imagem do presidente Lula, né? Então, pelo menos reparou-se em parte, mas acreditamos que daqui para frente outros procuradores, o próprio ex-juiz Sérgio Moro e a sua corja toda na Operação Lava Jato sejam responsabilizados, né, pelas ilegalidades e injustiças que cometeram contra as lideranças do Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. Senhor presidente, eram essas as comunicações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.